Há nomes que, décadas após a morte, ainda provocam um estremecimento. O de Ilse Koch está associado a uma das histórias mais cruéis do século XX. Tornou-se célebre como a esposa do comandante de Buchenwald e como a mulher que, segundo muitos testemunhos, selecionava prisioneiros tatuados para que médicos das SS os matassem e ficassem com a pele. Essa coleção de peles tatuadas alimentou a lenda das lâmpadas humanas e transformou Ilse em símbolo da capacidade do ser humano de converter corpos em objetos. O apelido que lhe deram, a Cadela de Buchenwald, reflete a mistura de medo e desprezo que inspirava entre os internos. Num campo de concentração, onde a fome, o trabalho forçado e a doença faziam parte da rotina, Ilse Koch destacava-se pela presença, pela autoridade sem patente e pela crueldade caprichosa. Percorria as instalações com ares de nobreza, acompanhada de seus cães, cavalgava com uniformes feitos sob medida e observava da própria varanda como os prisioneiros agonizavam na pedreira. Quando inspecionava barracões, exigia que os internos se despissem, divertia-se procurando tatuagens chamativas. Para muitos sobreviventes, sua fixação por pele humana resume a perversão ideológica dos campos. A vida não valia nada, salvo como matéria-prima. Mas Ilse não surgiu do nada. Nasceu numa Alemanha imperial em crise. Cresceu em meio à Primeira Guerra Mundial e à inflação de Weimar, e encontrou no Partido Nazista a promessa de ordem e ascensão social. Sua vida é inseparável da história alemã do entreguerras e da máquina repressiva que os nazistas construíram. A libertação de Buchenwald por tropas norte-americanas, em abril de 1945, expôs ao mundo cenas de horror que alimentaram a fama sinistra de Ilse. Soldados armados e jornalistas percorreram os barracões e descobriram pilhas de cadáveres esquálidos, fornos ainda quentes e centenas de sobreviventes à beira da morte. Ordenaram que cidadãos de Weimar caminhassem entre os corpos para que não pudessem negar o ocorrido. Numa das salas, encontraram várias peças de pele tatuada, cabeças reduzidas e uma lâmpada com cúpula amarelada. As fotografias daquela mesa deram a volta ao mundo e se converteram em símbolo do sadismo nazista. Embora a procedência exata da lâmpada continue sendo motivo de debate, a cena consolidou a ideia de que, em Buchenwald, se fabricavam objetos com pele humana. Para quem estava fora da Alemanha, esse detalhe resumiu o grau de desumanização do regime. Infância e juventude, o caldo de cultivo do terror. Margaret Ilse Köhler nasceu em 22 de setembro de 1906, em Dresden, então uma cidade próspera do Império Alemão. Seu pai era capataz numa empresa de construção e sua mãe cuidava da casa. A família pertencia à classe trabalhadora disciplinada que dava estabilidade ao império. Trabalhavam duro, respeitavam a autoridade e não tinham acesso ao poder político. A infância de Ilse transcorreu em bairros de casas simples, com ruas de paralelepípedos e parques onde as famílias passeavam aos domingos. A educação das meninas alemãs do início do século XX centrava-se na obediência, na religião e nas lides domésticas. Na escola primária local, aprendeu aritmética, história imperial e costura. Ao contrário das filhas da burguesia, não tinha expectativas de cursar universidade. Seu destino provável era casar e criar filhos. A aparente estabilidade se rompeu quando a Primeira Guerra Mundial eclodiu, em 1914. Ilse tinha 8 anos, e a cidade encheu-se de soldados, bandeiras e cartazes patrióticos. Os homens marchavam para ir à frente enquanto as mulheres mantinham a produção. Com o avanço da guerra, carne e pão começaram a faltar e as longas filas tornaram-se parte da vida diária. A derrota de 1918 trouxe humilhação e a queda do Kaiser. A adolescência de Ilse se deu nos anos convulsos da República de Weimar. Hiperinflação, golpes de Estado, confrontos de rua entre paramilitares e manifestações operárias. Em 1923, aos 17 anos, viu as cédulas perderem valor em questão de horas e o preço do pão multiplicar-se ao longo do dia. A geração que viveu esses anos perdeu a fé nas instituições democráticas e tornou-se receptiva a discursos radicais que prometiam restaurar a ordem e o orgulho nacional. Após terminar a escola, Ilse estudou numa escola comercial
Ali aprendeu contabilidade, datilografia e taquigrafia, habilidades práticas destinadas a garantir emprego em escritórios, sem aspirações de promoção. Seus primeiros trabalhos foram em fábricas de cigarros e comércios de Dresden. Ocupava uma mesa, redigia faturas e organizava arquivos. No entanto, esse trabalho rotineiro lhe permitiu observar hierarquias e entender o poder da administração. Quem controlava a documentação, controlava os demais. Muitas mulheres de sua geração permaneceram nesses postos a vida toda. Ilse, em troca, aspirava a mais. A Grande Depressão de 1929, desencadeada pelo colapso da Bolsa de Nova York, atingiu a Alemanha com especial dureza. O desemprego disparou, empresas faliram e a pobreza tornou-se visível nas ruas. Nesse contexto de desespero, discursos populistas e nacionalistas ganharam terreno. O Partido Nacional Socialista, até então um movimento marginal, prometia estabilidade, empregos e a recuperação do orgulho alemão. Ilse ouvia seus comícios e lia seus panfletos com interesse. Em 1932, aos 26 anos, tomou uma decisão que marcaria sua vida. Filiou-se voluntariamente ao Partido Nazista. Não o fez por obrigação, nem por pressões familiares, mas porque compartilhava a visão de um Estado forte e sentia-se atraída pela possibilidade de ascender numa estrutura apresentada como meritocrática. As mulheres não eram meras espectadoras no nazismo. A Liga das Mulheres Alemãs e outras organizações ofereciam às jovens atividades, uniformes e um senso de pertencimento. Para alguém como Ilse, que buscava escapar da mediocridade do entorno e valorizava a ordem e disciplina, o nazismo oferecia identidade e comunidade. Em atos partidários, conheceu oficiais das SS, a organização paramilitar de elite que se via como a guarda racial do povo alemão. Estabeleceu contatos, participou de reuniões e tornou-se militante conhecida em Dresden. Sua ambição e eficiência como secretária chamaram a atenção de superiores, que a recomendaram para cargos na administração do partido. Assim, sua juventude foi marcada pela transformação da Alemanha e por seu próprio caminho rumo ao poder. Dresden, a cidade natal de Ilse, era conhecida como a Florença do Elba, por sua arquitetura barroca e vibrante vida cultural. Teatros, museus e salões de música refletiam uma tradição de refinamento. Essa atmosfera de apreço pela arte convivia com o fato de que a família de Ilse vivia uma realidade muito mais austera. O contraste entre a opulência do centro e a modéstia dos bairros operários pode ter alimentado seu desejo de ascensão social. Na adolescência, via mulheres elegantes passeando pela Pragerstrasse, enquanto apertava o cinto para economizar para o pão. Esses contrastes não justificam sua futura crueldade, mas ajudam a compreender o ressentimento e a ambição que alimentaram sua radicalização. O sistema educacional germânico do início do século XX era rígido e segregado por gênero. Meninos recebiam instrução em ciências, matemática avançada e educação física. Meninas, em religião, trabalhos domésticos e música. A finalidade era formar esposas obedientes e mães prolíficas que garantissem o crescimento demográfico do império. Esperava-se que as mulheres se casassem jovens e cuidassem do lar. Para Ilse, que demonstrava habilidades com números e organização, esse horizonte limitado podia ser asfixiante. Os cursos comerciais abriram outra possibilidade, a de trabalhar como empregada em empresas. Porém, na época, poucas secretárias alcançavam cargos de direção. A polarização política do pós-guerra refletia-se em Dresden. Grupos comunistas, social-democratas e nacionalistas competiam por adeptos. As ruas eram palco de choques entre bandos. Discursos nacionalistas apelavam ao orgulho ferido e à ideia de que a Alemanha fora traída. As teorias conspiratórias sobre uma punhalada pelas costas encontraram eco em muitas famílias. Proliferaram também associações paramilitares, como os Freikorps, integradas por veteranos que rejeitavam a democracia liberal. Nesse ambiente, muitos jovens buscavam identidades fortes que lhes proporcionassem ordem e sentido. O nazismo oferecia essa identidade com sua parafernália, suas marchas e a promessa de restauração. Para Ilse, sedenta de um propósito maior, a militância política converteu-se em via de saída. Embora a participação feminina na política continuasse secundária, a Organização de Mulheres Nacional-Socialistas criou espaços em que as mulheres podiam atuar,
seja na produção de propaganda, na formação de famílias árias ou na administração de obras de caridade. Essas organizações forneciam uniformes, insígnias e uma linguagem marcial que substituía o tutelado da igreja. O envolvimento de Yulzi nessas atividades refletia o desejo de sentir-se parte de algo transcendente. A ideologia racista e antissemita que abraçou oferecia uma narrativa simples. A Alemanha havia sido traída por inimigos internos e precisava purificar-se. Adotou essa narrativa com a convicção de quem busca explicação para o sofrimento da juventude. Ascensão política e casamento com Karl Otto. A militância precoce no Partido Nazista abriu a Ilse as portas de círculos de poder, aos quais, por sua origem social, jamais teria acesso. No início de 1934, numa reunião das SS em Dresden, conheceu Karl Otto Koch. Koch era 9 anos mais velho, veterano da Primeira Guerra e membro das SA antes de ingressar nas SS. Tinha um histórico complicado, fora condenado por fraude e desvio de verbas, mas sua brutalidade e capacidade de impor disciplina o tornavam útil à força paramilitar de Heinrich Himmler. Sua experiência prévia como funcionário penitenciário o converteu em candidato ideal para administrar campos de concentração. Entre ambos surgiu uma aliança conveniente. Ele buscava uma esposa leal e ambiciosa que compartilhasse sua ideologia. Ela, um caminho rápido ao centro do poder. Para casar-se com um oficial das SS, Ilse teve de submeter-se a um rigoroso processo. O Escritório Central de Raça e Reassentamento examinou sua genealogia, certidões de nascimento e de saúde, e verificou que possuía ascendência ariana pura. Houve inspeções médicas e entrevistas para garantir que o casal se adequava ao ideal racial. Após cumprir todos os requisitos, casaram-se em 1936 numa cerimônia que mesclava rituais tradicionais e símbolos nazistas. O casamento foi um evento social em Dresden e consolidou a união de duas ambições: a de Karl Otto, que ascendia rapidamente na hierarquia das SS, e a de Ilse, que se tornava esposa de um comandante. A partir de então, seus destinos ficaram entrelaçados na engrenagem dos campos. Pouco depois das núpcias, Karl Otto foi nomeado comandante do campo de concentração de Sachsenhausen, ao norte de Berlim. Sachsenhausen era um campo modelo, projetado em 1936, que servia de escola para futuros comandantes. Tinha barracões dispostos em semicírculo e uma torre central que permitia vigiar todas as áreas. Ilse e o marido mudaram-se para lá. Embora ela não possuísse patente oficial nas SS, sua posição como esposa do comandante lhe concedia autoridade informal. Foi contratada como secretária administrativa do campo. Registrava a chegada de prisioneiros, arquivava prontuários, redigia relatórios para Berlim e participava de reuniões de planejamento com oficiais. Observava em primeira mão como se organizavam os trabalhos forçados, como se castigavam internos e como se reportavam as mortes. Aprendeu a ler os indicadores-chave da repressão, cifras de produção, partes disciplinares, listas de rações. Esse período em Sachsenhausen a preparou para o papel que desempenharia depois. Em 1937, Karl Otto Koch recebeu uma missão que o colocaria no centro do universo concentracionário: construir e comandar um novo campo de concentração nas colinas de Ettersberg, perto de Weimar. O projeto, que acabaria chamando-se Buchenwald, deveria ser maior e mais versátil que Sachsenhausen. Sua localização num bosque afastado garantiria discrição e facilitaria o controle de prisioneiros. Ilse participou ativamente dos preparativos. Revisou plantas, supervisionou a construção da residência do comandante e sugeriu detalhes que combinavam luxo e funcionalidade. Insistiu para que a casa tivesse vista direta para o campo, a fim de observar o trabalho dos reclusos do conforto do lar. Propôs também construir uma pista de equitação coberta um capricho caro que, segundo ela, simbolizaria a elegância da nova ordem. O pedido foi aprovado e mais tarde converter-se-ia em símbolo do desperdício e do desprezo pela vida. Nos primeiros meses em Buchenwald, Ilse consolidou sua autoridade. Organizou a transferência de secretárias de confiança desde Sachsenhausen, montou uma equipe de taquígrafas e tradutoras e cercou-se de guardiãs leais. Cuidava da correspondência com Berlim e das listas de designação de prisioneiros às diferentes brigadas de trabalho.
Começou a dar ordens diretamente aos guardas. Muitos prisioneiros recordaram que ela percorria as instalações com um chicote ou uma vara de equitação e que os capatazes se perfilavam à sua passagem. Sua influência estendia-se também ao âmbito social. Organizava recepções para oficiais, selecionava os cardápios e garantia que os banquetes refletissem a grandeza do regime. Cada gesto reforçava a ideia de que não era simples acompanhante, mas peça-chave do sistema. A relação entre Ilse e Karl Otto era, segundo testemunhos posteriores, tanto uma sociedade profissional quanto um casamento. Compartilhavam ideologia e ambição e se complementavam. Ele tinha a patente oficial e a autoridade para assinar ordens. Ela cuidava dos detalhes, vigiava a execução dos procedimentos e zelava para que o marido mantivesse imagem de eficiência perante as autoridades. A ausência de um título formal permitia-lhe agir com certa impunidade, sem submeter-se estritamente à cadeia de comando. Nesse capítulo de sua vida, forjou-se a figura que se tornaria a mais temida de Buchenwald. Karl Otto Koch nascera em 1897, em Darmstadt. Após servir na Primeira Guerra como artilheiro, somou-se aos Freikorps, grupos paramilitares que reprimiam levantes comunistas. Nos anos 1920, trabalhou como contador e vendedor de seguros, mas também foi preso por desfalque. Sua capacidade para a violência e disposição para obedecer ordens lhe renderam posto nas SA e depois nas SS. Para a cúpula nazista, pessoas com antecedentes criminais eram valiosas se demonstrassem lealdade. Koch ascendeu graças à eficácia na aplicação de disciplina e castigos. Participara da administração de campos menores antes de assumir o comando em Sachsenhausen. O ritual matrimonial das SS era cerimônia política. O casal vestia uniforme negro, jurava lealdade ao Führer e ao Reich, e o próprio Himmler enviava felicitações. A aprovação do escritório de raça baseava-se em investigação genealógica exaustiva até 1750. Descartava-se qualquer antepassado que não fosse ário. Exigia-se ainda que ambos fossem saudáveis e férteis. Para Ilse, superar essas provas foi triunfo pessoal. A cerimônia reforçou sua identidade dentro da Ordem Negra e marcou o início de uma vida em que as barreiras entre público e privado se desvaneceram. Embora a patente oficial recaísse em Karl, Ilse assumiu funções de treinamento das guardiãs. Disse que ministrava lições sobre como tratar prisioneiros. Voz firme, gestos bruscos, castigos exemplares. As Anjos da Morte, como algumas eram chamadas pelos internos, eram jovens que, sob a tutela de Ilse, aprendiam a humilhar e a golpear sem compaixão. Esse corpo feminino foi crucial para controlar setores do campo, especialmente áreas onde se alojavam prisioneiras. Ilse supervisionava seu trabalho e as avaliava pela severidade. Também interferia em promoções. Recomendava as que demonstravam obediência absoluta. Assim, formou uma rede de cumplicidades que a protegia dentro do sistema. A família Koch cresceu enquanto dirigiam campos. Ilse teve 3 filhos durante os anos de Sachsenhausen e Buchenwald. As crianças viviam na residência e tinham babás escolhidas entre as prisioneiras. Testemunhos de ex-internas relatam cenas em que Ilse alimentava os filhos e, minutos depois, saía à varanda para supervisionar castigos. As festas de aniversário contavam com bolos, jogos e presentes obtidos mediante saque. Essa coexistência entre vida familiar e horror mostra como algozes podiam compartimentar seus papéis. A maternidade não atenuou a violência. Ao contrário, Ilse instruía os filhos na ideologia nazista e ensinava-lhes a desprezar os sub-humanos atrás do arame farpado. Além do papel administrativo, Ilse exercia influência simbólica. Tratou de decorar a casa com motivos rurais que evocavam o Heimat, alemão, ideal de raiz e terra. Pendurou retratos de Hitler e Himmler em locais de destaque. Organizava festas nas quais se cantavam hinos nazistas e se recitavam poemas patrióticos. Nessas reuniões, oficiais e suas esposas bebiam bebidas caras e comiam fartamente, enquanto deportados morriam a poucos metros. A afinidade de Ilse com o poder refletia-se na capacidade de movimentar recursos. Solicitava alimentos, bebidas e vestidos por meio de conexões com comerciantes de Weimar e Leipzig. Sua proximidade ao aparato de saque permitia-lhe vestir as melhores telas em tempos de racionamento.
Buchenwald, uma vivenda de luxo em meio ao horror. O campo de concentração de Buchenwald foi inaugurado oficialmente em julho de 1937. Situado na colina de Ettersberg, perto de Weimar, foi concebido para internar opositores políticos, judeus, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová e qualquer pessoa que o regime considerasse indesejável. Ao longo de sua existência, passaram por Buchenwald mais de 250 mil pessoas e calcula-se que pelo menos 56 mil morreram. Não tinha câmaras de gás como Auschwitz, mas a combinação de trabalhos forçados, inanição, doenças, torturas e execuções sumárias converteu-o em um lugar de extermínio progressivo. O campo era cercado por cercas elétricas, torres de vigilância e barracões organizados em fileiras. As jornadas começavam ao toque de corneta antes do amanhecer. Após formações intermináveis, os internos eram enviados a pedreiras, fábricas de armamento, oficinas metalúrgicas, serrarias ou para desmatar o bosque. Ao anoitecer, extenuados, voltavam aos barracões, onde os esperava uma tigela de sopa aguada e um pedaço de pão negro. A composição da população era diversa. Havia comunistas alemães detidos desde 1933, intelectuais e sacerdotes, prisioneiros de guerra soviéticos capturados em 1941, judeus deportados de vários países, ciganos da Europa Central, dissidentes cristãos, homossexuais e delinquentes comuns. As SS fomentavam a divisão entre grupos por meio do sistema de triângulos de cores costurados na roupa: vermelho para políticos, verde para criminais, rosa para homossexuais, violeta para testemunhas de Jeová, preto para associais e amarelo para judeus. Dentro de cada grupo, estabeleciam-se hierarquias de capos que colaboravam com os guardas em troca de privilégios. Esse sistema estimulava a opressão entre os próprios prisioneiros e aliviava o trabalho dos vigilantes. A maioria dormia em beliches de 3 níveis, sem colchão, com mantas infestadas de piolhos, sofrendo de tifos, disenteria e tuberculose. Enquanto os internos sobreviviam em condições extremas, Ilse e Karl Otto Koch construíram uma vida de luxos. A residência do comandante, localizada numa extremidade do campo, mas com vista direta aos barracões, inspirava-se na arquitetura tradicional alemã. Telhados inclinados, vigas de madeira escura e varandas com entalhes. Foi erguida por mão de obra escravizada. Prisioneiros carregaram pedras, cavaram alicerces e montaram telhados sem equipamento adequado. Muitos morreram de exaustão ou por castigos infligidos por capatazes. O interior contava com móveis finos, tapetes persas, porcelana de Meissen e obras de arte confiscadas. Na biblioteca, volumes encadernados em couro e poltronas estofadas. Havia calefação central, água quente e amplas janelas, de onde se podia contemplar o campo. A vivenda tinha também um jardim cuidado com esmero. Prisioneiros especializados em horticultura eram obrigados a manter sebes aparadas e canteiros simétricos. Havia um pequeno lago artificial com patos, uma coleção de roseiras e caminhos de cascalho. Em contraste, os prisioneiros comuns não podiam cultivar sequer um pedaço de terra para plantar batatas. Além do jardim, os Koch construíram um zoológico com cervos, macacos e aves exóticas. Os filhos do casal passeavam entre os animais enquanto a poucos metros ouviam-se gritos e pancadas. O zoológico, como outros luxos, era financiado com dinheiro e objetos confiscados aos deportados. Um dos caprichos mais notórios foi a construção de uma pista de equitação coberta. Custou cerca de 250 mil Reichsmarks e foi erguida enquanto a guerra dilacerava a Europa. Materiais e mão de obra provinham do saque. Dezenas de prisioneiros morreram durante a edificação, mas o projeto seguiu sem interrupções. Ilse cavalgava todas as manhãs nessa pista, vestida com uniformes brancos e botas lustradas. Sua figura a cavalo tornou-se símbolo do contraste entre luxo e miséria. Prisioneiros que trabalhavam nas proximidades relataram vê-la galopar, enquanto um guarda obrigava companheiros a carregar vigas ou cavar valas. A imagem da senhora da casa, impecável sobre o cavalo, enquanto gente desabava de fome, ficou gravada na memória dos sobreviventes. A economia interna do campo sustentava-se pelo saque sistemático. Cada deportado era despojado de dinheiro, joias, relógios,
documentos e roupas. Alguns objetos eram enviados a Berlim, outros armazenados no Effektenkammer, outros apropriados por oficiais. Ilse selecionava pessoalmente peças de valor, baixelas de prata, talheres, castiçais, porcelanas, joias e roupas de qualidade. Escolhia também tapeçarias e quadros para decorar a casa. Parte do butim financiava seus caprichos, como a pista de equitação, e parte era depositada em contas na Suíça. Enquanto isso, os prisioneiros recebiam rações de 350 gramas de pão e água suja. A desigualdade entre sua vida e a dos deportados era extrema e deliberada. Buscava demonstrar que o poder podia apropriar-se de tudo, inclusive do corpo humano. A presença de Ilse no campo era constante. Passeava pelas zonas de trabalho com um chicote e um cão-pastor. Exigia que os prisioneiros tirassem o boné e baixassem o olhar. Qualquer gesto considerado desrespeitoso podia acarretar surra ou morte. Alguns sobreviventes contaram que ela mesma aplicava chibatadas e que levava no cinto uma vara com lâminas. Outros a descreveram obrigando prisioneiros a correr até desmaiarem, soltando cães sobre eles ou rindo quando caíam. Há quem a recorde observando castigos da varanda, fumando e tomando café. A confluência de crueldade e ostentação definia sua imagem. Uma mulher jovem, de cabelos ruivos, que desfrutava de luxo extravagante em meio a um mar de sofrimento. Os prisioneiros designados ao serviço doméstico viviam outro regime. Escolhidos por habilidade ou submissão percebida, trabalhavam como cozinheiros, jardineiros, mordomos e babás. Dormiam incômodos sob a casa, sem janelas e úmidos. Sua alimentação era um pouco melhor que a do resto, mas a exposição aos caprichos da senhora era maior. Deviam chamá-la de gnädige Frau, nunca encará-la diretamente e obedecer de imediato a qualquer ordem. Entre eles havia um chefe francês deportado por atividade na resistência, um mordomo austríaco que servira a nobres, jardineiros italianos especialistas em topiaria e jovens alemãs obrigadas a limpar a casa. Muitos testemunharam jantares opulentos, durante os quais se discutiam execuções enquanto se bebia vinho francês. A mistura de luxo, sanha e burocracia converteu a vivenda dos Koch no microcosmo do totalitarismo. Buchenwald não era um único recinto. Era a cabeça de uma rede de subcampos espalhados por Turíngia e Saxônia. Essas filiais abrigavam oficinas de armamento, minas e fábricas vinculadas a empresas como IG Farben, Siemens e BMW. Milhares de prisioneiros eram transportados diariamente em caminhões e vagões abertos para jornadas longas e sem descanso. O dinheiro que as empresas pagavam por esse trabalho escravo ia para os cofres das SS. Ilse conhecia esse sistema e às vezes viajava a subcampos para inspecionar guardiãs. Sua presença gerava pânico entre os internos porque significava castigos e seleções. O clima em Ettersberg era extremo. Os invernos, gélidos e com neve frequente. Os verões, quentes e sem sombra. O campo enchia-se de poeira e mosquitos. Guardas obrigavam internos a trabalhar sob chuva ou sol escaldante. Esse clima adverso somava-se à desnutrição e enfraquecia ainda mais os presos. Os médicos das SS, em vez de tratar os doentes, classificavam-nos para decidir quem ainda estava apto para o trabalho e quem deveria ser enviado às pedreiras, de onde poucos voltavam. O campo tinha uma área médica onde se realizavam experimentos. Sob direção dos doutores Ding Schuller e Hoven, fizeram-se testes de vacinas contra tifo e febre amarela. Prisioneiros eram infectados deliberadamente e depois recebiam soros para observar reações. Muitos morriam durante as provas. Também se experimentou com queimaduras por fósforo líquido, congelamento e transplantes. Essas práticas integravam projetos de pesquisa autorizados pelas altas esferas. Ilse não participava diretamente dos experimentos, mas conhecia sua existência e mantinha amizade com alguns médicos envolvidos. A organização interna do campo permitia certa resistência. Prisioneiros comunistas alemães, experientes em organização clandestina, criaram comitês secretos que buscavam proteger os mais fracos, sabotar a produção e obter informações do exterior. Dentro das possibilidades, escondiam medicamentos e coordenavam fugas. Esses comitês mantiveram contato com os norte-americanos quando a frente se aproximava e facilitaram que o campo fosse entregue sem mortandade geral.
Ilse e Carl Otto sabiam da existência desses grupos e respondiam com batidas e execuções seletivas. A perseguição a sabotadores foi uma das desculpas para intensificar o terror. Além do trabalho forçado, havia no campo uma vida social interna pervertida. As SS organizavam serões e espetáculos para o pessoal e convidados. Realizavam-se concertos com instrumentos confiscados, peças teatrais e eventos esportivos. Ilse participava como anfitriã. Para essas ocasiões, mandava preparar bolos, adquiria champanhe e contratava músicos prisioneiros. Oficiais e suas esposas dançavam enquanto, ao mesmo tempo, na árvore dos enforcados, se executavam prisioneiros. Essa simultaneidade de diversão e morte era traço característico do regime. A capacidade dos algozes de desfrutar arte enquanto perpetravam atrocidades desconcerta historiadores, mas está amplamente documentada. O impacto psicológico de Buchenwald nos prisioneiros foi devastador. Muitos ficaram marcados para sempre pelos gritos dos torturados e pelo cheiro dos crematórios. A visão de mulheres bem vestidas e crianças brincando a poucos metros dos barracões adicionava um nível de crueldade. Alguns sobreviventes declararam que a presença da família Koch em seus jardins e salões tornava sua própria existência mais insuportável, porque demonstrava que a sociedade alemã não apenas permitia, mas desfrutava do sofrimento alheio. As histórias deste capítulo mostram como Buchenwald foi tanto centro de extermínio quanto espaço de exibição de poder. Obsessões macabras, tatuagens e pele humana. A parte mais infame da história de Ilse Koch gira em torno de sua obsessão por tatuagens e pele humana. Em Buchenwald, passavam internos de todo o continente. Muitos eram marinheiros, operários ou presos comuns que traziam tatuagens de âncoras, corações, retratos, símbolos políticos ou frases. Durante inspeções, Ilse ordenava que prisioneiros se despissem por completo. Observava seus corpos e detinha-se naqueles com desenhos extensos ou de cores vivas. No início, a seleção de tatuados foi capricho. Logo virou procedimento. Ordenou aos guardas que informassem sobre qualquer pessoa com tatuagens chamativas. Os internos sabiam que uma tatuagem podia converter-se em sentença de morte. A obsessão não se baseava apenas no gosto pessoal. Contou com a colaboração de médicos das SS, como Erich Wagner e Waldemar Hoven. Wagner sustentava teorias pseudocientíficas que vinculavam tatuagens à degeneração racial e à criminalidade. Afirmava em seus escritos que tinta sob a pele era sinal de decomposição moral. Esses argumentos, combinados ao racismo nazista, permitiram justificar a extração de pele tatuada como pesquisa. Hoven, chefe médico do campo, participara do programa de eutanásia Action T4 e era especialista em assassinar com injeções de fenol. Juntos, idealizaram um protocolo. Selecionava-se o prisioneiro, levava-se ao hospital sob pretexto de exame, injetava-se dose letal no coração e enviava-se o corpo à sala de anatomia. Ali, técnicos forçados cortavam as zonas tatuadas com cuidado para não danificar o desenho. Depois da extração, a pele era tratada como couro. Mergulhava-se em formol para preservação, lavava-se com água fria e impregnava-se com sais de alumínio e substâncias curtentes. Em seguida, esticava-se em molduras de madeira para secar lentamente. Uma vez seca, podia ser manipulada. Prisioneiros que haviam trabalhado como encadernadores ou artesãos eram obrigados a confeccionar objetos com esses pedaços. Sob ameaça de morte, costuravam com precisão. Fabricaram-se cúpulas de abajur, capas de livros, carteiras, porta-cédulas, capas de álbuns e luvas. Cada peça devia apresentar a tatuagem de forma reconhecível. Ilse recebia esses objetos como troféus e os exibia em vitrines. Para ela, a pele humana tornava-se símbolo de poder e domínio absoluto sobre a vida alheia. A fama das lâmpadas de pele humana difundiu-se pelo mundo após a libertação do campo. Em abril de 1945, tropas americanas obrigaram cidadãos de Weimar a percorrer Buchenwald e contemplar uma mesa coberta com peças de pele tatuada, cabeças reduzidas e um abajur de cúpula amarelada. As fotos foram publicadas em jornais e revistas e converteram-se em evidência do horror.
Durante o julgamento de Dachau, em 1947, os fiscais mostraram aquelas peles e abajures a juízes e jornalistas. Muitos acreditaram que Ilse mandava fabricar lâmpadas de pele humana em série. Mais tarde, alguns pesquisadores concluíram que nem todas as cúpulas encontradas eram de pele humana. Algumas eram de pergaminho animal. Contudo, a existência de fragmentos humanos preservados não deixa dúvida de que pessoas foram assassinadas para obter-se sua pele. O mito das lâmpadas se instalou porque ilustrava de forma gráfica a desumanização e porque resumia a brutalidade num objeto cotidiano. Para os prisioneiros, a ameaça era real. Rumores sobre a coleção de pele humana circulavam pelos barracões. Alguns internos tentaram ocultar tatuagens raspando a pele ou queimando-a com facas aquecidas. Outros se atreveram a mutilar-se para arrancar o desenho e evitar a seleção. A obsessão de Ilse gerou terror adicional num lugar onde cada dia era luta por sobreviver. Capos também participaram do processo. Informavam quem tinha tatuagens e recebiam favores em troca. Criou-se uma cadeia na qual a curiosidade mórbida de uma pessoa se misturou com pseudociência racial e com uma estrutura de poder que via os internos como matéria-prima. As teorias que vinculavam tatuagens à criminalidade não eram novas. No século XIX, o criminologista Cesare Lombroso defendera que certos traços físicos e marcas corporais indicavam predisposição delituosa. Os nazistas retomaram essas ideias para justificar a perseguição de pessoas degeneradas. A colaboração de médicos na seleção de tatuados mostra como a medicina foi usada como instrumento de opressão. Os médicos registravam e classificavam peles por temática, animais, figuras mitológicas, nomes, símbolos políticos. Esses registros justificavam-se como pesquisas para compreender a psicologia criminal. Na realidade, eram inventários de assassinatos. O processo exigia logística. A identificação de tatuados precisava coincidir com momentos em que o campo não estava sob inspeções externas. A extração de pele requeria instrumentos cirúrgicos e substâncias conservantes obtidos desviando recursos do hospital. Artesãos forçados trabalhavam em oficinas escondidas. Alguns declararam, após a guerra, que tiveram de costurar pele humana à força e que essa experiência os perseguiu. Outros contaram que se negaram e foram enviados a trabalhos letais. A história das peles tatuadas revela a rede de cumplicidades sem a qual um capricho pessoal não teria sido possível. A obsessão de Ilse deixou marcas na memória coletiva. Mesmo depois dos julgamentos, jornais e livros sensacionalistas repetiram a história das lâmpadas de pele como prova do sadismo nazista. Esse relato ajudou a transformá-la em símbolo do mal absoluto e eclipsou outras formas de violência sistemática, como experimentos médicos com crianças, execução de prisioneiros de guerra soviéticos ou exploração econômica em massa. No entanto, a atenção desmedida aos objetos de pele é reveladora. Demonstra até que ponto a sociedade ficou impactada pela ideia de que alguém pudesse transformar corpos em adornos domésticos. A pele humana, que deveria ser inviolável, converteu-se em mercadoria para satisfazer a vaidade de uma mulher que abraçara a ideologia da supremacia racial. Médicos das SS, implicados na extração de tatuagens, elaboraram catálogos descrevendo tamanho, localização e temática de cada desenho. Classificavam as peles em categorias como marinhas, religiosas e eróticas. Essas listas guardavam-se em arquivos médicos junto a fotografias dos prisioneiros antes de serem assassinados. Tais documentos pretendiam dar rigor científico a uma prática brutal. Alguns desses registros foram achados pelos aliados e usados nos julgamentos. Revelavam obsessão burocrática por ordenar o crime. A fria descrição de uma tatuagem como âncora com sereia no braço esquerdo, tons azuis, bom estado, oculta o fato de que a pessoa foi sacrificada. Outro elemento macabro encontrado em Buchenwald foram as cabeças reduzidas. Essas peças não se relacionavam com a tradição sul-americana das tsantsas, mas eram produtos de experimentos nazistas. No centro cirúrgico, decapitavam prisioneiros, desprendiam a pele do crânio e tratavam-na com substâncias para encolhê-la. O resultado era uma cabeça do tamanho de um punho, com feições reconhecíveis. Conservavam-se como curiosidades em frascos e alguns oficiais as usavam como pesos de papel. Ilse tinha ao menos uma dessas cabeças em seu escritório.
Defensores do regime tentaram justificar tais objetos como material médico, mas não tinham valor científico. A logística para obter pele tatuada incluía identificação prévia dos desenhos. Guardas e capos eram instruídos a inspecionar minuciosamente os recém-chegados. Se encontrassem tatuagem grande ou esteticamente atraente, anotavam no registro. Alguns internos tentavam cobrir tatuagens com ataduras ou barro, mas os banhos obrigatórios as expunham. Depois, o prisioneiro era apartado do grupo e levado ao bloco de enfermaria. Médicos inventavam diagnósticos para justificar uma intervenção e não levantar suspeitas de supervisores externos. O processo mantinha-se em segredo para que a Gestapo não interferisse. Artesãos forçados que curtiram pele descreveram, após o conflito, a textura e o odor do material. Contavam que, ao tratar pele humana, desprendia-se aroma doce e nauseante que impregnava as mãos por dias. Muitos vomitavam no começo e eram açoitados por demonstrar fraqueza. Guardas exigiam que os artigos fossem de alta qualidade. Se uma luva ficasse irregular ou uma carteira apresentasse costuras visíveis, o artesão era castigado. Alguns tentaram sabotar peças defeituosas como ato de resistência. Em certa ocasião, um encadernador escondeu mensagem secreta no interior de um livro forrado com pele humana. A mensagem foi descoberta e ele enviado para minha pedreira, onde morreu. O mito das lâmpadas amplificou-se pela cultura popular. Em 1950, o escritor norte-americano Kurt Vonnegut, ex-prisioneiro de guerra em Dresden, mencionou lâmpadas de pele no romance Matadouro 5. Décadas depois, o jornalista Mark Jacobson publicou The Lampshade, livro em que investigou a origem de uma cúpula de abajur supostamente proveniente de um campo. Analisou o material por testes de DNA e confirmou tratar-se de pele humana. Nunca se determinou a procedência exata, mas a história manteve viva a pergunta sobre quantos objetos desse tipo foram fabricados. A fascinação macabra por esses artefatos revela como, mesmo após o trauma, a sociedade buscava imagens concretas para representar o horror. Escândalo e queda, investigações internas, julgamentos e desfecho. Em 1941, quando a máquina do genocídio funcionava a pleno, surgiram na hierarquia das SS rumores sobre irregularidades em Buchenwald. O general Josias Waldeck Pyrmont, inspetor de campos na Turíngia, recebeu informes que não se centravam na brutalidade normal dentro do sistema, mas na corrupção. As suspeitas intensificaram-se após a morte de 2 médicos do campo, Walter Kramer e Karl Pikes. Ambos haviam tratado em segredo de Karl Otto Koch por uma sífilis que ele contraiu, possivelmente, em relações extraconjugais. Para evitar que revelassem a doença, Koch mandou executá-los sob acusações inventadas. Esse crime alarmou Waldeck, que ordenou uma investigação. O encarregado foi Konrad Morgen, juiz das SS designado por Himmler para perseguir a corrupção dentro do sistema de campos. Morgen viajou a Buchenwald, revisou registros financeiros, interrogou guardas e analisou contas bancárias do comandante. Descobriu que grandes somas de dinheiro e objetos confiscados a prisioneiros não chegavam aos cofres do Reich, mas eram depositados em contas pessoais. Encontrou também evidências de que Karl Otto ordenara execuções sem autorização. Ilse apareceu na investigação como receptora de bens roubados e participante na seleção de prisioneiros para vinganças pessoais. Morgen preparou um dossiê incriminatório e, em 1943, Waldeck ordenou a prisão dos Koch. Karl Otto foi afastado do cargo e encarcerado. O julgamento interno das SS realizou-se em Weimar, em 1944. Karl Otto Koch foi acusado de peculato, assassinato premeditado e abuso de autoridade. As acusações baseavam-se em documentos bancários, listas de bens roubados e testemunhos de subordinados. Para Himmler, o problema não era a crueldade que, em sua ideologia, era virtude, mas roubar do Estado e agir sem permissão. Koch foi considerado culpado e condenado à morte. A sentença foi executada em 5 de abril de 1945. Um pelotão de fuzilamento das SS o executou numa seção isolada de Buchenwald. Sua morte ocorreu poucos dias antes de os norte-americanos libertarem o campo. Ilse, por sua vez, foi presa, mas libertada antes do julgamento por não ter patente oficial. As SS a expulsaram de suas funções,
proibiram-na de entrar em campos e a enviaram para viver discretamente. Aproveitou o caos do fim da guerra para fugir com os 3 filhos rumo ao oeste. Em 1945, instalou-se em Ludwigsburg, na casa do irmão, e apresentou-se como viúva de guerra. Mudou de nome e dizia que o marido havia caído na frente. Contudo, um ex-prisioneiro de Buchenwald, que trabalhava para os americanos, a reconheceu. Em 30 de junho de 1945, soldados norte-americanos a prenderam. Não resistiu, mas exigiu saber as acusações. Sua detenção virou notícia. O primeiro grande julgamento deu-se no antigo campo de Dachau, em 1947. O chamado Julgamento de Buchenwald reuniu 31 acusados. Ilse era a única mulher. Os procuradores a acusaram de homicídio, tortura e apropriação indevida de bens, com base no princípio de que todo o pessoal de um campo compartilhava responsabilidade pelos crimes cometidos. Apresentaram-se fotografias de peles tatuadas e objetos encontrados em sua casa. Testemunhas declararam que ela ordenara espancamentos e execuções. Ilse negou todas as acusações. Insistia que era dona de casa, sem poder de decisão e que desconhecia a origem das peles. A defesa argumentou que não existia lei que punisse uma esposa pelas ações do marido e que as provas eram circunstanciais. O tribunal militar, composto por oficiais norte-americanos, considerou-a culpada de crimes contra a humanidade e a condenou à prisão perpétua em 19 de agosto de 1947. Como estava grávida de 7 meses do 4º filho concebido com um guarda durante sua detenção provisória, evitou-se a pena capital. Em outubro de 1947, deu à luz um menino chamado Uwe na prisão. O bebê foi separado dela e entregue a famílias de acolhimento. A sentença, contudo, gerou controvérsia. Em 1948, o governador militar norte-americano da zona de ocupação, Lucius D. Clay, revisou o caso. Considerou que grande parte da evidência era testemunhal e que não havia provas diretas de sua implicação nos assassinatos. Em 14 de setembro de 1948, comutou a prisão perpétua por pena de 4 anos. A redução da pena causou indignação. Associações de sobreviventes, organizações judaicas e políticos de vários países protestaram contra o que consideravam injustiça. Em 17 de outubro de 1949, no dia em que deveria ser libertada, autoridades da recém-criada República Federal da Alemanha a prenderam novamente às portas da prisão. Foi transferida a um centro de detenção alemão e acusada de instigação ao assassinato e crimes de guerra. No segundo julgamento, realizado em Augsburg entre novembro de 1950 e janeiro de 1951, ouviram-se 250 testemunhos. Apresentaram-se documentos que demonstravam que Ilse solicitara peles tatuadas, listas de prisioneiros selecionados e registros de bens confiscados que terminaram em sua casa. Em 15 de janeiro de 1951, o tribunal declarou-a culpada de instigar o assassinato de 135 pessoas, de tortura sistemática e de crimes contra a humanidade. Condenaram-na novamente à prisão perpétua, sem possibilidade de redução. Ilse cumpriu pena na prisão feminina de Eichach, na Baviera. Ao longo dos anos, escreveu cartas afirmando inocência e pedindo clemência. As autoridades penitenciárias registraram seu comportamento como errático e paranoico. Segundo relatórios, tinha visões de prisioneiros que havia torturado e desenvolveu medo de tocar objetos de couro. Em 1967, aos 60 anos, tirou a própria vida em sua cela. Amarrou lençóis à luminária do teto, subiu numa cadeira e deixou-se cair. Não deixou bilhete. Seu corpo foi sepultado em tumba sem nome no cemitério local. Sua morte fechou uma vida marcada por ambição, brutalidade e desumanização. Antes da prisão definitiva, Ilse tentou obter a ajuda de antigos camaradas. Escreveu a conhecidos da administração nazista, mas a maioria estava morta, presa ou foragida. Alguns ex-oficiais a desprezavam por considerarem que seu comportamento manchara a imagem das SS. Sua decisão de fugir para o Ocidente e fingir-se viúva evidencia consciência de culpa. Uma vez detida, adotou atitude de altiva dignidade. Durante interrogatórios, falava do marido com admiração e evitava mencionar os campos. Nas audiências, apareceu com o cabelo preso e vestido simples. Inclinava-se quando os juízes entravam
e mantinha o olhar fixo no estrado, salvo quando testemunhas a apontavam. O julgamento de Dachau caracterizou-se por ambiente carregado de emoção. Testemunhas, sobreviventes de Buchenwald, relataram cenas de humilhação e espancamentos. Um contou como Ilse o obrigara a despir-se para mostrar a tatuagem, rira e depois o enviara ao hospital de onde seu irmão não voltou. Outro narrou tê-la visto rir durante um enforcamento. A imprensa norte-americana e britânica reproduziu esses testemunhos com manchetes impactantes. Ilse, no banco dos réus, ora negava com a cabeça, ora levava as mãos ao rosto. Em certa sessão, gritou que estava grávida e pediu compaixão. O tribunal limitou-se a tomar nota, sem permitir que seus gritos interrompessem o procedimento. Quando Lucius D. Clay anunciou a comutação da sentença, a reação foi imediata. Organizaram-se manifestações em Nova York, Paris e Jerusalém. Sobreviventes de campos publicaram cartas abertas. Clay argumentou que a justiça militar devia basear-se em provas tangíveis e que não podia condenar por rumores. Sua decisão reflete a tensão entre o desejo de punição exemplar e os princípios legais. Para muitos, Clay subestimou a responsabilidade simbólica de Ilse e deixou-se influenciar pela imagem de uma mulher grávida. Esse episódio revelou diferenças entre o direito militar norte-americano e a percepção pública da culpa. No segundo julgamento, o tribunal alemão buscou ser mais minucioso. Reuniram-se documentos que a primeira corte não possuíra. Os procuradores demonstraram que Ilse não era simples dona de casa. Participava de reuniões, assinava ordens internas e recebia relatórios diários. Testemunhas incluíram ex-guardas que trabalharam com ela e que, para reduzir suas próprias penas, detalharam sua crueldade. Houve descrições de como selecionava prisioneiros para trabalhos perigosos e de como confiscava bens dos deportados para uso pessoal. Embora alguns tivessem motivações egoístas, o acúmulo de evidências traçou retrato convincente de sua culpabilidade. A vida de Ilse na prisão foi mistura de rotina e deterioração psicológica. Nos primeiros anos, trabalhou na lavanderia e na cozinha. Não conversava com outras reclusas, muitas delas delinquentes comuns. Recebia ocasionalmente visitas de familiares, mas o nome era um fardo. Seu filho mais velho, Artwin, lutou para encontrar emprego devido ao estigma e suicidou-se em 1967. O caçula, Uwe, adotou outro sobrenome e viveu discretamente. Ilse solicitou várias vezes indultos por motivos de saúde mental, sempre negados. Psiquiatras consideraram que não demonstrava arrependimento, e sim autocomiseração. À medida que se aproximava dos 60, os pesadelos intensificaram-se. Ilse dizia ouvir vozes de prisioneiros à noite e ver sombras pendendo da lâmpada. Recusava-se a participar de sessões de terapia e, segundo informes, quebrou pratos e arrancou mechas de cabelo durante crises de ansiedade. Em 1º de setembro de 1967, pouco antes do amanhecer, guardas encontraram seu corpo sem vida. Sua morte rendeu breves notas de jornal. Para a maioria, era o epílogo de um capítulo sombrio. No entanto, a cada aniversário da libertação de Buchenwald, seu nome reaparece em debates sobre memória, culpa e gênero no Holocausto. Sua história segue como exemplo de como a crueldade pode enraizar-se em pessoas aparentemente ordinárias e de como estruturas autoritárias permitem que quem busca a ascensão pessoal torne-se verdugo. Outro paradoxo de Buchenwald residia em sua localização no bosque de Ettersberg, lugar ligado à cultura alemã. Na mesma colina onde se ergueram barracões e crematórios, Johann Wolfgang von Goethe passeara, escrevera e contemplara a paisagem no século XVIII. O regime nazista ergueu um campo de morte numa colina associada à Ilustração alemã. Das janelas da residência dos Koch, via-se a casa de verão de Goethe, convertida em depósito de munições. Essa sobreposição de cultura e barbárie simboliza a transformação da Alemanha sob o nazismo. Alguns oficiais desfrutavam leituras de poesia na vivenda, enquanto a poucos metros torturava-se prisioneiros. A administração do campo incluía também um sistema meticuloso de registro. Cada prisioneiro era fichado com número, origem, ofício e estado de saúde. Os dados armazenavam-se em fichas metálicas guardadas em gavetas. Esse controle permitia atribuir mão de obra específica a oficinas conforme habilidades. Ilse, que trabalhara como secretária, valorizava o poder dessas listas. Supervisionava pessoalmente a transcrição de nomes e números.
ciente de que uma alteração no registro podia significar morte ou sobrevivência. Documentos encontrados após a guerra mostram anotações à mão indicando mudanças de destino assinadas com suas iniciais. Essa burocracia letal contrastava com a aparente espontaneidade de seus atos de crueldade. Após a Segunda Guerra Mundial, o caso de Ilse Koch tornou-se matéria para debates sobre a culpa feminina em regimes totalitários. Alguns autores a descreveram como um monstro isolado, exceção aberrante num sistema dominado por homens. Outros assinalaram que sua ascensão foi possível porque o nazismo ofereceu a certas mulheres espaços de poder em troca de lealdade absoluta. A imprensa sensacionalista explorou sua imagem de bruxa e cadela, termos carregados de misoginia que buscavam conciliar o horror de seus atos com a expectativa de que mulheres deveriam ser dóceis. Historiadores posteriores, sem absolvê-la, sublinharam que as obsessões sexuais e a ninfomania a ela atribuídas careciam de base documental e faziam parte da demonização. Sua figura serve, assim, para explorar como sociedades constroem vilões e como o gênero influencia essa construção. Seus filhos carregaram o estigma, e alguns mudaram de sobrenome para afastar-se de sua história.